O universo é vasto, está cheio de mistérios. Desde as galáxias distantes até os buracos negros enigmáticos, há tanto que ainda não compreendemos. Mas há um mistério bem aqui na Terra que tem cativado a nossa imaginação há séculos: a própria natureza da inteligência. Será que conseguimos criar inteligência? Podemos replicar a complexidade da mente humana em uma máquina? Conseguiremos construir máquinas que pensam como nós? Máquinas que não apenas executam tarefas, mas que também compreendem e aprendem? Esta é a história da inteligência artificial. Uma história de sonhos, contratempos e da busca incessante por criar algo verdadeiramente extraordinário. Uma jornada que começou com uma simples pergunta e evoluiu para um campo de estudo complexo e fascinante. Tudo começou em meados do século XX, numa época em que os computadores estavam a dar os primeiros passos. Eram máquinas enormes, capazes de realizar cálculos complexos, mas limitadas em sua funcionalidade. Cientistas e matemáticos, impulsionados pelas possibilidades, ousaram fazer uma pergunta profunda: será que estas máquinas conseguiam fazer mais do que apenas processar números? Será que conseguiam pensar? Poderiam elas desenvolver uma forma de inteligência própria? Entre estes pioneiros estavam figuras como Alan Turing, um matemático britânico que desempenhou um papel crucial na descoberta do código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Turing não só ajudou a mudar o curso da guerra, mas também plantou as sementes para o futuro da inteligência artificial. Mas o gênio de Turing ia muito além da descodificação. Ele tinha uma visão para o futuro das máquinas. Ele imaginou máquinas que podiam aprender e adaptar-se, evoluindo com o tempo e experiência. Máquinas que podiam imitar a própria essência do pensamento humano, capturando a complexidade e a nuance da mente. O seu trabalho lançou as bases para o campo da inteligência artificial, inspirando gerações de cientistas a continuar essa busca. Em 1950, Turing propôs uma experiência inovadora. Ficaria conhecida como o teste de Turing. Imagine uma pessoa a ter uma conversa com duas entidades, um humano, uma máquina. Se a pessoa não conseguir distinguir qual é qual, então a máquina, segundo Turing, poderia ser considerada inteligente. Este teste, simples mas profundo, estabeleceu um marco para a pesquisa em IA nas décadas seguintes. O teste de Turing desencadeou uma onda de entusiasmo e inovação. Os investigadores mergulharam de cabeça no desafio, desenvolvendo os primeiros programas de IA. Esses programas, embora rudimentares para os padrões atuais, mostraram laivos de promessa. Conseguiam resolver quebra-cabeças de lógica, jogar damas e até manter conversas simples. O futuro da IA parecia brilhante. Mas o progresso na IA nem sempre foi linear. A década de 1970 trouxe um período de desilusão, muitas vezes chamado de inverno da IA. O otimismo inicial deu lugar à percepção de que criar verdadeira inteligência artificial era muito mais complexo do que se pensava inicialmente. Os computadores daquela época simplesmente não tinham capacidade para processar a vasta quantidade de dados e realizar os cálculos complexos necessários para uma IA avançada. O financiamento para a pesquisa em IA diminuiu e a área entrou num período de relativa estagnação. No entanto, mesmo durante este inverno, as sementes de avanços futuros estavam a ser plantadas. Seção 4. Uma nova era. A ascensão do aprendizado de máquina. As décadas de 1980 e 1990 testemunharam um ressurgimento do interesse pela IA. Uma nova abordagem começou a ganhar força: a aprendizagem de máquina. Em vez de programar computadores com regras explícitas para cada cenário possível, os investigadores exploraram a ideia de ensinar os computadores a aprender com os dados. Esta mudança de perspectiva revelou-se transformadora. Foram desenvolvidos algoritmos que permitiam aos computadores analisar conjuntos de dados vastos
identificar padrões e fazer previsões. A aprendizagem de máquina começou a encontrar aplicações em diversas áreas. Das finanças à saúde, a IA estava a revolucionar silenciosamente a forma como vivíamos e trabalhávamos. Seção 5. A revolução das redes neurais, imitando a mente humana. O início do século XXI trouxe consigo uma explosão de dados. A internet conectou o mundo como nunca antes, gerando uma quantidade de informação sem precedentes. Esta avalanche de dados, juntamente com os avanços no poder de computação, deram nova vida a um conceito com décadas de existência: as redes neurais artificiais. Inspiradas na estrutura do cérebro humano, as redes neurais são sistemas complexos de nodos interligados que podem processar informação de uma forma que espelha os nossos próprios processos cognitivos. Com dados suficientes, estas redes podem aprender a reconhecer padrões, fazer previsões e até gerar conteúdo criativo. Seção 6. A IA no nosso mundo. Da vida cotidiana aos avanços científicos. Hoje, a IA está em todo o lado, transformando a maneira como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Está nos nossos smartphones, a alimentar assistentes virtuais que nos ajudam com tarefas diárias e a recomendar a próxima música nas nossas playlists, baseada nos nossos gostos e preferências. Está nos nossos carros, a ajudar-nos a navegar no trânsito, a encontrar as rotas mais rápidas e a evitar colisões, tornando as nossas viagens mais seguras e eficientes. E está nos nossos hospitais, a auxiliar os médicos no diagnóstico de doenças complexas e no desenvolvimento de planos de tratamento personalizados, melhorando a precisão e a eficácia dos cuidados de saúde. O impacto da IA no nosso mundo é inegável, afetando quase todos os aspectos da nossa vida diária. Mas a história da IA está longe de terminar, com novas descobertas e inovações a surgir constantemente. É uma história que ainda está a ser escrita, com cada avanço a abrir novas possibilidades e desafios. À medida que a IA continua a evoluir, coloca-nos questões profundas sobre a natureza da inteligência, da consciência e da própria essência do que significa ser humano, desafiando-nos a repensar o nosso lugar no universo. Seção 7. O caminho a seguir. Navegando no futuro da IA. O futuro da IA está repleto de possibilidades, tanto emocionantes como assustadoras. A cada dia, novas descobertas e avanços são feitos, ampliando os horizontes do que é possível. Estamos à beira de uma nova era, uma era em que as máquinas inteligentes têm o potencial de resolver alguns dos maiores desafios da humanidade. Desde a automação de tarefas mundanas até a criação de soluções inovadoras para problemas complexos. Imagine uma IA a ajudar-nos a combater as alterações climáticas, a erradicar doenças e a explorar o cosmos. A capacidade de processar vastas quantidades de dados em tempo real pode revolucionar a forma como abordamos esses problemas. Mas também devemos prosseguir com cautela, abordando as implicações éticas e sociais desta poderosa tecnologia. Questões de privacidade, segurança e equidade precisam ser cuidadosamente consideradas. À medida que nos aventuramos neste território desconhecido, devemos garantir que a IA é desenvolvida e utilizada de forma responsável, para o benefício de toda a humanidade. A colaboração entre governos, empresas e a sociedade civil será crucial. A jornada da IA está apenas a começar e as escolhas que fizermos hoje moldarão o rumo do nosso futuro. É um momento emocionante e decisivo, onde a inovação e a responsabilidade devem andar de mãos dadas.